O bóson de Higgs, conhecido como a partícula de Deus, não é um bicho de 7 cabeças e muito menos tem algo divino nela. Essa associação da partícula com o divino ocorreu em 1993 com o livro do físico Leon Lederman, onde o título do livro seria A Partícula Amaldiçoada por Deus. Esse título é uma referência à dificuldade que a comunidade científica estava tendo em encontrar a partícula. Porém, os editores chegaram no Leon Lederman e disseram: Leon, cá entre nós, essa coisa de amaldiçoada não vende. Se você tirar uma amaldiçoada, você vai vender mais. Leon Lederman aceitou a sugestão da editora e publicou o livro com o título A Partícula de Deus. Com a popularização do livro, o bóson de Higgs acabou carregando esse mesmo título, até que, em 4 de julho de 2012, o acelerador de partículas, conhecido como LHC, numa tradução em português seria o Grande Colisor de Hadrons, anunciou que foram feitas medidas que poderiam comprovar a existência do bóson de Higgs. Assim como o próton e o elétron, o bóson de Higgs é uma partícula, mas a sua existência era indispensável para a validação do modelo padrão. O que é o modelo padrão? Bem, modelo padrão é uma tabelinha composta por 12 elementos, onde cada um desses elementos representa uma partícula fundamental. Um ponto legal aqui é que o elétron é uma dessas partículas fundamentais. E ao contrário do que muitos possam imaginar, o próton e o nêutron não é uma partícula fundamental, porque na verdade eles são gerados através da junção de outras partículas fundamentais, que são os quarks. Porém, havia algo muito incongruente no modelo padrão: a massa. Isso porque a física costuma muito a analisar a simetria das coisas. E havia uma simetria que não tinha bem uma boa explicação, que era a simetria entre o próton e o elétron. Sabemos que o próton tem uma carga positiva e o elétron tem uma carga negativa e ambas têm o mesmo valor. Mas quando comparamos as suas massas, a massa do elétron é cerca de 2.000 vezes menor que a massa do próton. E até então não tinha nenhuma explicação plausível para essa diferença tão discrepante. Antes de prosseguirmos, devemos lembrar que quanto maior a massa de um objeto, mais difícil é acelerar esse objeto. Não esqueçam disso, porque isso será muito importante daqui a pouco. Para solucionar essa disparidade entre as massas que aparecem entre partículas que deveriam ser simétricas, Peter Higgs, em 1964, propôs uma teoria revolucionária que mudaria a nossa compreensão do que é a massa. Nessa teoria, Peter Higgs falou o seguinte: a partícula em si, ela não tem uma massa nela, mas o que nós chamamos de massa nada mais é do que uma interação da partícula com um campo que está espalhado por todo o universo de modo uniforme. Esse campo veio receber o nome de campo de Higgs, e essa interação da partícula com o campo de Higgs é o que daria o que nós chamamos de massa. Antes de partirmos para o entendimento do campo de Higgs, vamos relembrar como as coisas funcionam em um campo elétrico. Imagine que do lado de cá eu tenho um objeto carregado positivamente. Dizer que ele está carregado positivamente é o mesmo dizer que aqui tenha muitos prótons. Se eu pego um outro próton e eu jogo na direção desse conjunto de prótons, o que eu vou observar vai ser o próton se aproximar e logo em seguida se afastar. À medida que ele se aproxima, vai perdendo velocidade até parar e se afastar. Isso ocorre porque a gente aprende lá no nosso ensino médio que cargas iguais se repelem. Mas o que é importante a gente analisar é que não há contato entre esses prótons. E mesmo assim, esse próton que eu joguei, ele vem se aproximando e ele sente uma força. Essa força é gerada pelo campo que nós podemos representar por essas setas. Então as setas seriam o nosso campo criado pela presença dessas partículas. Isso será muito importante para entendermos o campo de Higgs. Um ponto importante é, se eu pego agora um elétron e esse elétron eu jogo contra os meus prótons, o que eu vou observar vai ser o elétron se aproximando de maneira cada vez mais rápida. Certo? Isso porque o próton atrai o elétron. Essa atração é criada pelo campo, pelas linhas de campo. Só que um ponto importante é, o campo que está aqui é o mesmo que estava para o próton. Quando eu joguei o próton, o que eu observei foi ele tentando se aproximar, só que a força pega e joga ele de volta. E quando eu joguei um elétron, o elétron ele foi atraído, ao contrário, ele foi ganhando cada vez mais velocidade.
Então, o que é importante você anotar aqui? O campo é o mesmo, mas com a mudança da partícula, tivemos comportamentos diferentes. Nesse momento, nós não precisamos forçar muito a nossa imaginação para saber o que aconteceria se ao invés de jogar um próton ou um elétron, eu jogasse um nêutron. Se eu tivesse um conjunto de prótons aqui e eu jogasse um nêutron na direção desses prótons, o que aconteceria é nada. Isso porque o nêutron ele não interage com o campo. Não importa que campo elétrico esteja aqui, para ele é irrelevante. E o que aprendemos com isso? Diferentes partículas, diferentes comportamentos. E o comportamento nada tem a ver com o tamanho da partícula. É só você analisar que o próton e o nêutron têm praticamente o mesmo tamanho, mas tiveram comportamentos diferentes. Com a ideia do que seja um campo, o campo de Higgs seria um campo que está espalhado por todo o universo, de maneira uniforme. E ele afeta quase todas as partículas. Isso mesmo, você não ouviu errado. É quase todas as partículas. Esse campo de Higgs iria atrapalhar o movimento das partículas em qualquer direção. E esse atrapalhar é o que nos dá a noção de massa. Antes de prosseguirmos, devemos lembrar que quanto maior a massa de um objeto, mais difícil é acelerar esse objeto. Não esqueçam disso, porque isso será muito importante daqui a pouco. Esse campo de Higgs iria atrapalhar o movimento das partículas em qualquer direção. E esse atrapalhar é o que nos dá a noção de massa. Da mesma maneira que o próton interage com o campo elétrico de uma forma e o elétron interage com o campo elétrico de outra forma e o nêutron nem sequer interage com o campo elétrico, cada partícula vai ter uma interação única com o campo de Higgs. E é essa interação que vai nos dar a noção de massa para cada partícula. Então, quando falamos que é mais fácil acelerar um elétron do que um próton, porque a massa do elétron é menor que a massa do próton, na verdade nós estamos dizendo que é mais fácil acelerar o elétron do que o próton, porque o elétron interage menos com o campo de Higgs. E aí podemos fazer a seguinte analogia. O elétron seria como uma partícula se movendo dentro da água, enquanto que o próton seria uma partícula se movendo em um líquido mais viscoso, como o mel. Mas ambos estão simplesmente se movendo no espaço. Ou seja, eles sentem de formas diferentes o campo de Higgs, e o campo de Higgs ele está espalhado por todo o espaço. Mas como eu comentei anteriormente, nem todas as partículas interagem com o campo de Higgs. E a partícula que não interage com o campo de Higgs é o fóton. Se você não lembra, a luz é feita de fótons. A teoria de Higgs ela surgiu em 1964, mas até 2012 ela não tinha sido provada, mas haveria uma forma de comprovar se tudo o que Higgs falou estava correto ou não. Imagina que eu tenho um campo elétrico quietinho na dele. Dizemos que este campo está no seu estado fundamental. Quando este campo aparece deformado, falamos que ele está no estado excitado. Agora prestem muita atenção. Um fóton é uma oscilação do campo eletromagnético. Vocês entenderam o que eu disse? A partícula fóton é apenas uma deformação do campo eletromagnético. E isso se aplica a todas as partículas. Mas isso é papo para outro vídeo. Então, tudo isso que eu disse até agora sobre o campo de Higgs era apenas uma teoria até 2012, aonde foi proposto o seguinte experimento. Se pegássemos duas partículas que estejam fortemente ligadas a esse campo que Higgs diz existir, que recebeu o nome dele, campo de Higgs, se colidíssemos essas duas partículas com uma velocidade astronômica, a quebra dessas partículas iria balançar o campo de Higgs. Em termos técnicos, vamos substituir balançar por excitar. Então, a excitação gerada no campo de Higgs, caso ele exista, iria criar uma partícula fundamental associada a esse campo. Da mesma maneira que o fóton é uma oscilação, é uma excitação do campo eletromagnético, o bóson de Higgs seria uma oscilação, uma excitação do campo de Higgs, caso ele existisse. E de fato, foi em 4 de julho de 2012, lá no LHC, que é o Grande Colisor de Hadrons, um aspas aqui,
Hadrons é simplesmente uma classificação para algumas partículas. Por exemplo, o próton e o nêutron são hadrons, tá bom? Então lá no LHC foi feito esse experimento, certo? Com aceleradores de partículas colidindo dois prótons e no meio dessa colisão, após essa colisão, foi identificado ali traços de que apareceu algo semelhante ao bóson de Higgs. Aqui vai uma informação importante para você que chegou até o final do vídeo. O que o LHC detectou não foi diretamente o bóson de Higgs. O que eles detectaram após a colisão de dois hadrons foi que, após a colisão, apareceu uma partícula que rapidamente sumiu, deixando alguns rastros. E o que o LHC detectou foram esses rastros. Porém, esses rastros eles são exatamente aquilo que era esperado caso aparecesse um bóson de Higgs. Por fim, o bóson de Higgs é a comprovação do campo de Higgs. E isso muda a nossa concepção do que é a massa. Antes acreditávamos que a massa estava contida na partícula, mas agora sabemos que, na verdade, o que nós chamamos de massa é uma relação entre a partícula e o campo de Higgs. E se fôssemos capazes de manipular o campo de Higgs, assim como somos capazes de manipular o campo elétrico? Bem, isso já é papo para uma história de ficção científica. Valeu! E aí galera, meu nome é Jackson, eu sou físico por formação e se você chegou até esse momento do vídeo, eu quero dizer para você que esse vídeo foi extremamente difícil de gravar, tá? Com certeza vai ter vários cortes, eu estou terminando de gravar ele agora e com certeza ele vai dar muito trabalho para editar tudo, som, efeitos especiais, eu vou fazer tudo sozinho, eu faço tudo sozinho. Então se você quer apoiar esse canal, que esse canal possa trazer mais conteúdos nesse formato, comente aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo primeiro, se inscreva no canal e deixa seu like, tá bom? Valeu, galera!